E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma aula sobre interpretação de texto. Prontos? Vamos lá então. A interpretação de texto é um assunto do nosso cotidiano, principalmente quando a gente está estudando a língua portuguesa, né? Então, todos os dias a gente acaba analisando textos, né? Seja um jornal, seja uma música, certo? Então, e sempre quando a gente analisa o texto, a gente procura concluir esse texto, tudo bem? Então, a gente pratica a interpretação textual de uma forma constante, porque isso são em todos os lugares. Quando a gente também vai no mercado e lê o verso de uma embalagem para saber as suas propriedades, então calorias, quantidade de vitaminas, de sódio, enfim. Vamos lá. O assunto interpretação de texto é recorrente em provas e consiste no que o leitor pode concluir a partir da leitura do texto. Logo, não é apenas uma compreensão do que está escrito, vai além do assunto abordado. Então, não apenas compreendendo que uma receita é uma receita, mas você precisa concluir algo daquilo, enxergar algo naquilo, tudo bem? Para interpretar textos, na maioria das vezes, exige-se que o leitor tenha conhecimento prévio do assunto abordado. Outro fator importante é dominar a língua e também ter um dicionário para entender palavras que podem ser desconhecidas. Então, sim, é muito importante você já saber do que aquele texto vai estar falando. Então, por exemplo, se você vai ler um poema, se você souber que o gênero daquele poema é barroco, já fica mais fácil, porque você já sabe as características daquele poema. Você já sabe que vai ser uma coisa mais emocional, envolvendo sentimentos, certo? Então vai ter aquela imagem, aquela construção mais sombria. Então é importante para você já estar preparado para interpretar daquela forma, tá bom? Vamos lá. Quais são os passos necessários para interpretar? Primeiramente, você precisa ter uma leitura sem interrupções. Ou seja, você precisa estar focado naquilo. Ninguém pode estar te atrapalhando, você não pode estar ouvindo uma música, algo do gênero, tá bom? E é importante você ler pausadamente. Não leia todos os parágrafos de uma vez. Leia o primeiro, entenda o que aquele primeiro parágrafo quer dizer. Leia o segundo, faça uma associação daí entre o primeiro e o segundo. Ok? O processo de releitura é muito importante. Depois que você ler, concluir, analisar, formar a sua opinião sobre aquele texto, reler. Por quê? De repente ficou alguma informação que você não tinha compreendido, mas agora que você tem a ideia do contexto faz um sentido, tudo bem? Então é muito importante. Faça um resumo breve dos parágrafos. Então, ao ler, como eu disse, faça uma conclusão, entenda o que está escrito aquilo. Anote também, tenha um papel e uma caneta do lado, um lápis, e vá anotando o que aquele parágrafo quer dizer, certo? E no final, você faz um resumo geral desse conteúdo, tudo bem? Você junta todos os parágrafos e faz um resumo do que aquele texto está falando, para assim, quando tiverem as questões, tudo, vocês já saberem as respostas e não ter que ficar caçando e se perdendo no texto, tá bom? Bom, vamos entender agora um pouquinho a diferença entre interpretação e compreensão. A compreensão do texto diz respeito a uma análise objetiva do conteúdo. Em geral, questões sobre compreensão textual apresentam expressões como: de acordo com o escritor, de acordo com o autor. O texto informa que, o autor expressa aqui. Então, vamos lá. A compreensão é uma análise objetiva do conteúdo. Então, você vai entender o que aquele conteúdo está falando, tudo bem? Então, você vai compreender o que o autor está dizendo, o que o texto está falando e o que o autor quer expressar com aquilo que ele está falando, tudo bem? Já a interpretação de texto, ela diz respeito ao que o leitor vai concluir sobre o texto. Então, a compreensão é uma análise objetiva do conteúdo. Agora, a interpretação é o que você vai concluir daquele texto, certo? Ligado às ideias mencionadas naquele conteúdo, né?
Em alguns casos, o processo de interpretação exige do leitor um conhecimento prévio do assunto, como eu disse para vocês. É muito importante você ver do que aquele texto vai falar para você já se preparar. Então, os pontos que você pode reconhecer uma interpretação. Conclui-se do texto que, o texto permite entender e conclui-se que, de uma forma geral. Tudo bem? Ficou clara essa diferença entre a interpretação e a compreensão? Então, a compreensão é análise objetiva, sem a sua conclusão, sem a sua intervenção, tudo bem? Já a interpretação é o que você vai concluir daquele texto. Informação ao fim do texto, esse é um ponto muito importante, porque neste ponto você vai saber do que aquele texto está falando. Então vamos lá. O final do texto possui informações importantes, como quem é o autor da obra e o ano da publicação. Você sabendo quem é o autor da obra, você também vai identificar o gênero dessa obra, certo? Isso é um conto, um poema, tudo bem? Como a gente viu na outra aula de tipos e gêneros textuais. A referência que tem no final do texto também é capaz de contribuir na interpretação, porque quando você compreende os aspectos do escritor, você vai estar exposto a uma forma notória, ou seja, você vai saber o que esperar daquele texto, você vai saber a linguagem que vai ser utilizada naquele texto, reconhecendo, certo? O autor, a publicação, o tipo do texto. Bom, um resumo então do que a gente viu aqui. A interpretação de texto diz respeito às conclusões que o autor pode obter a partir da leitura do texto. Tranquilo? Então, quando você interpreta, é a sua conclusão, é o que você acha, a sua opinião sobre aquele texto. A interpretação vai além do que o texto está falando, porque o leitor, vai compreender e vai fazer novas leituras e vai opinar e vai criar um repertório na sua mente, tudo bem? As novas leituras precisam ter conexão com o que é dito no conteúdo, tá bom? A interpretação é diferente da compreensão e a compreensão diz respeito à análise objetiva, sem as próprias considerações, tá bom? Pessoal, por interpretação de texto, o que temos hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem bastante, tudo bem? Leiam textos, diversos tipos de textos, desde receitas, a matérias de jornais, a publicações no Facebook, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!